Oi, gente, que maravilha poder falar com vocês depois de uma conferência tão inspiradora. Eu tenho certeza que muitas das nossas orações foram respondidas, dos nossos anseios do coração. Eu lembro que eu vi um pôster no Facebook de um grupo de mulheres SUD e, e a pergunta era: quem de vocês se arrependeram depois de escutar os discursos da conferência geral? E aí eu coloquei um eu bem grande lá, porque eu realmente me arrependi muito nessa conferência, pude refletir muito sobre muita coisa e, e ao mesmo tempo foi esse bálsamo, foi esse alento para continuar prosseguindo, para continuar firme nas promessas e na esperança. E que maravilhoso saber que temos um profeta vivo, um profeta em Israel, que nos guia, que nos fala exatamente aquilo que nós precisamos ouvir e que acalma o nosso espírito e que nos abençoa com as suas palavras de paz, de amor. Gente, foi incrível, tudo foi maravilhoso e ver os anúncios dos templos, Natal, Teresina. Depois ver os vídeos circulando da felicidade das pessoas que assistiam a transmissão na capela. Tudo isso não tem preço, não tem preço, né? E só aqueles que vivenciam esses sacrifícios sabem exatamente ao que me refiro. Mas então, esta semana eu vou te contar que a nossa designação é uma mensagem, o nosso estudo sobre a Páscoa. Há algumas referências de escrituras, alguns discursos indicados, e eu fiquei pensando no que falar, porque eu tenho certeza que tudo que eu vou falar vocês já sabem. Tudo que eu vou falar sobre esse período, né, sobre as coisas que antecederam a traição do Salvador, vocês já sabem. Mas eu espero que o Espírito do Senhor me guie para que eu possa compartilhar com vocês o que mais me tocou, o que mais me chamou a atenção. E a gente sabe o quanto foi crucial, o quanto foi difícil, porque já estavam os judeus, o sinédrio, todos se armando contra o Salvador. Eles preparavam uma maneira de prender e matar o Salvador, porque ele incomodava. Essa é a verdade. É alguém que só fez o bem, incomodava as pessoas. E então, diante disso, né, eles começavam a tramar secretamente. E aí aparece o traidor perfeito, que é Judas, né, que vai lá, se oferece para os governantes para trair e negocia o preço, que são as 30 moedas de prata. Era o preço pago por um escravo. Ele negocia. Ele vendeu o próprio Salvador. Mas antes disso, ele vendeu a sua alma. Ele vendeu a sua alma para o Satanás. E é muito triste isso, muito triste. A gente vê que está dando início aí os preparativos para a Páscoa. E naquela época eles começavam já o primeiro dia com uma festa dos pães ázimos, que é quando todo o fermento é retirado das casas e não podem ser utilizados por 8 dias. É como se as casas passassem aí por uma purificação. E é nesse dia, no primeiro dia, né, que aconteceu nessa ocasião, na quinta-feira, que se começa a preparar o Cordeiro Pascual. Então, os cordeiros são enviados ao templo para ser sacrificado e santificado. E só depois ele é dado para que as famílias possam comer. Então, olha que interessante, porque nesses preparativos, os 12, né, alguns dos 12 começaram a perguntar ao Senhor: quando nós vamos fazer os preparativos para a Páscoa? Né, porque já era o dia. E aí o Senhor vai e instrui que eles deveriam ir para a cidade e eles encontrariam um homem. Esse homem estaria com um cântaro de água e eles deveriam segui-lo. E na casa que esse homem entrasse, eles deviam se apresentar para o Senhor da casa, né, e dizer, né, onde seria a Páscoa, onde eles deveriam se reunir. E esse homem indicaria o local. E tudo aconteceu exatamente como o Salvador disse. E é aí quando eles se reúnem para
essa última ceia, né? E para esse momento sagrado. E é muito interessante porque nesse momento que eles estão aí sentados à mesa, o Salvador se despede e ele diz que desejou muito comer essa Páscoa com eles, mas que essa seria a última vez que ele comeria com eles até a sua vinda. E é nessa ocasião também quando o Senhor vai lá e institui a Santa Ceia, quando ele abençoa a água, o vinho, né, o seu corpo, o seu sangue. E é nesse momento que ele fala que um deles iria traí-lo. E todos dizem aquela pergunta clássica, né? Porventura sou eu, Senhor? E Judas se apresenta e diz, porventura sou eu, Senhor? E ele diz, tu disseste. A gente sabe a tristeza, a penumbra daquela noite, né, que caía sobre os apóstolos, a tristeza daquele último momento. E era o início, né, de muitos outros acontecimentos que viriam. Judas sai antes, né, vamos dizer assim, sai no meio da noite, ele não continua com os discípulos, e já se sabia quem seria o traidor. Mas enfim, gente, uma sucessão de coisas sagradas, como nesse momento o Senhor lava os pés dos discípulos, né, e mostra aí quem é o maior no reino dos céus e é aquele que serve. É uma lição grandiosa, né, e uma ordenança sagrada do sacerdócio. São tantas coisas que a gente aprende, e o próprio Salvador, o jardim do Getsemane, o momento da expiação, quando ele expiou sangue por todos os poros, essa dor imensa que a gente às vezes é tão difícil compreendê-la, né? E tudo mais, toda a crucificação e ao mesmo tempo que eles comemoravam a Páscoa e que matavam o cordeiro, era morto o cordeiro do mundo. E depois a manhã gloriosa, quando Cristo ressuscita, e isso nos traz alento e esperança para toda a nossa alma, né? A gente viu essa semana todos os acontecimentos tão tristes que foram noticiados, né, sobre esses últimos dias, uma professora morta a facadas numa escola, uma creche em Santa Catarina, as crianças aí, né, um homem com machado, e a gente sentiu profundamente por tudo isso, por todas essas dores. Mas o que nos alenta é saber que a expiação de Cristo, ela é perfeita, ela é infinita, e que as bênçãos que não recebemos nessa vida, receberemos em uma outra, se formos fiéis, se perseverarmos nos nossos convênios, naquilo que nós acreditamos e no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós podemos ter esperança sim, graças a Ele. Essa é a mensagem principal da Páscoa. Nós ouvimos tanto na conferência como essa deve ser a data mais importante, mais sentida e mais comemorada. E é fácil a gente perceber por quê. Né? É fácil perceber, é fácil quando a gente tem alguém muito querido que falece. Essa ausência, essa dor, não há conforto maior. Saber que podemos reencontrar nossos entes queridos, nossos amigos falecidos. Saber que todos nós morreremos, mas ressuscitaremos um dia. E graças a Ele, graças ao nosso Salvador, graças ao nosso Pai Celestial, que fez esse plano perfeito, maravilhoso. E um dos discursos que estavam sendo indicados na designação do Vem Segue-me essa semana é do Elder Helland. O discurso é gratidão, na verdade o discurso é ponderar sobre a bondade e a grandiosidade de Deus. Pela bondade e grandiosidade de Deus. E ele fala sobre a importância de expressar gratidão por nossas dádivas, por nossas bênçãos, por aquilo que nós não adquirimos por nós mesmos, mas precisamos de outras pessoas para nos dar. Pelas dádivas que nós precisamos de um Pai Celestial amoroso e de um Salvador para que pudéssemos ter. E aí o Elder Helland, ele conta a experiência de um homem chamado Thomas, que o procurou
porque esse homem, ele precisava de um transplante de coração. E a fila, gente, é demorada, né? Porque tem que ser compatível, tem uma série de requisitos. E esse homem estava lá, perseverante, esperando esse transplante que não chegava. E muitas vezes ele precisava fazer os seus trabalhos com muito sacrifício, se cansava muito rápido, né? E um dia ele procurou o Alderrand e dizia: o que é que você está fazendo? Você não pode acelerar esse processo? Eu preciso desse transplante. E esse homem, Thomas, ele tinha um neto chamado Jonathan, que era um neto mais velho. E eles costumavam passar muito tempo juntos, trabalhar juntos, fazer várias coisas juntos. E um dia chegou finalmente a notícia de que se tinha um coração compatível, que o tamanho era compatível, que o tipo sanguíneo era compatível e que finalmente Thomas poderia passar pela cirurgia. Mas o mais difícil disso, Alderrand diz que no hospital foi ver ele e a esposa inconsoláveis, porque o neto havia sofrido um acidente de carro, um trem, né? Havia passado aí por cima do carro. Bom, em resumo, o neto faleceu e o neto seria o seu doador. Já tinha sido dado como morte cerebral. Então, aquele homem se sentia assim que não era justo ele ter o coração do neto. Mas aí a filha dele e o genro, né, ligaram para ele. Ligaram, né, que ele aceitasse o coração do neto dele. E foi o coração do neto dele que salvou a vida dele. E é impressionante porque o Alderrand ele fala, né, que esteve muitas vezes conversando com Thomas, esse homem, e esse homem falou que todos os dias, quando ele acordava, ele sentia gratidão. Gratidão por sua filha, gratidão pelo seu genro, gratidão pelo seu neto, né, pela doação que ele recebeu. E como aquilo havia mudado a vida dele. Quem acompanhou a vida desse homem, ele se tornou muito mais bondoso, muito mais generoso, um discípulo de Cristo muito melhor. Ele viveu mais 13 anos depois que ele recebeu a doação do coração do neto dele. E o Alderrand, ele fala exatamente isso. Ele diz que assim como Thomas, todos nós recebemos dádivas. Dádivas que não conseguiríamos sozinhos, que precisamos receber de outros. E dádivas do nosso Pai Celestial, bondoso e amoroso, que nos deu o seu Filho. Essa foi a nossa maior dádiva. Através do nosso Salvador, ele nos livrou da morte física, da morte espiritual. Ele expiou por nossos pecados. Nós sabemos que basta nos arrependermos, o arrependimento sincero. Ele pagou o preço por isso. Sabemos que a morte física, todos nós ressuscitaremos um dia. E eu amo um hino da primária que fala: ele mandou seu filho. E nesse hino eu anotei só 2 trechinhos que falam assim: de que maneira o nosso Pai ao mundo ensina amor. Mandou seu filho, um bebê, o nosso Salvador. E como ensinaria Deus o sacrifício e dor? Mandou seu filho aqui morrer e em glória reviver. Então foi por amor, gente. Foi por amor, por mim, por você, por todos nós. Um Pai Celestial amoroso que nos ama tanto, que nos deu seu Filho. E um Filho que cumpriu a sua missão, que foi o Cordeiro de Deus e que limpou os pecados do mundo. Ontem, estava eu lá passando os stories de Facebook, de Instagram, e aí eu vejo um story que me chamou a atenção. Estava escrito assim: em um sorriso, demonstre a sua gratidão por Cristo. E aí eu olhei e quando eu vi eram os stories da minha filha, da Larissa.
E aí eu pensei, claro, só podia ser ela. Em um sorriso, demonstra sua gratidão por Cristo. E quando eu olhei a foto, ela estava sorrindo. E era aquele sorriso largo, grande, contagiante. E eu fiquei pensando, né, que pôster tão simples e tão maravilhoso para nos lembrar que é a melhor maneira de traduzirmos esse momento e a nossa gratidão pelo que o nosso Salvador e pelo que o nosso Pai Celestial fez por nós. É com um sorriso. É com um sorriso sincero por tudo que Ele fez. E o desejo no coração de continuar guardando e cumprindo convênios. Lembrando que Cristo instituiu a Santa Ceia, que a Páscoa, embora seja comemorada numa época específica, para nós é Páscoa todo dia. Para nós é Páscoa a cada semana, quando nos sentamos nos bancos sacramentais e reverentemente escutamos a oração sacramental e renovamos a nossa disposição de guardar convênios, de recordar sempre dele, de recordar o seu sacrifício, o seu amor infinito, de recordar a generosidade, todas as dádivas que nós temos, graças a um Pai Celestial e a um Salvador, o nosso Mestre, o nosso Salvador do mundo. Então que a gente não esqueça disso e que a cada semana a gente coloque um sorriso no rosto, mesmo que o mundo esteja caindo, e que sejamos gratos, porque essa é a notícia mais importante que o mundo precisa ouvir. Nós temos um Salvador, Ele expiou por nossos pecados, Ele ressuscitou, e graças a Ele, nós também ressuscitaremos um dia. Uma feliz Páscoa para todos vocês, que possamos ter no coração essa gratidão e esse sorriso. Até a próxima!